pessoal, então agora a gente vai falar um pouco sobre complexidade de espaço, certo? Então, estou interessado em complexidade de espaço. Então, a gente viu as definições aí de P, NP, NP completo, NP difícil, CoNP, etc. São todas definições em cima de tempo. Então, eu tenho qual é o tempo que eu uso para verificar uma linguagem, qual é o tempo que eu uso para resolver, decidir uma linguagem, certo? E agora a gente está interessado em complexidade de espaço. E aí, para falar sobre complexidade de espaço, eu preciso definir para vocês o que é o espaço utilizado por um algoritmo, tanto determinístico quanto não determinístico. Então, aqui em cima a gente tem a definição do espaço utilizado por um algoritmo determinístico, que ele corresponde ao número de células distintas que este algoritmo acessa durante a sua execução, certo? Então, note que se você tiver um algoritmo que, por exemplo, eu tenho uma célulazinha aqui, ele fica acessando 1 milhão de vezes essa célula, acessei essa célula, acessei essa célula, acessei essa célula 1 milhão de vezes, o espaço utilizado por ele foi só essa célula, certo? Então, o espaço dele a gente pode dizer que é constante. É O de 1 o espaço utilizado por esse algoritmo. Então, é o número de células distintas que esse algoritmo acessa durante a sua execução. E aí, no caso de um algoritmo não determinístico, a definição está aqui, então o espaço utilizado por um algoritmo não determinístico também vai ser o número de células distintas que esse algoritmo acessa, só que vai ser o número de células distintas acessadas no ramo mais curto até um estado de aceita. Então, lembrando lá que numa execução de um algoritmo não determinístico, quando a gente faz o uso daquele comando NTJOICE, é criado vários ramos de execução que ocorrem em paralelo na execução do algoritmo. Então a gente vai ter lá uma árvore de execução para esse algoritmo com vários ramos sendo executados em paralelo. Aí no ramo mais curto, até um estado de aceita, você vai ver o número de células distintas que o algoritmo utilizou e essa aí vai ser a quantidade de espaço utilizado por esse algoritmo não determinístico, certo? Tá, então, dadas as duas definições aqui da quantidade de espaço que um algoritmo determinístico e que um algoritmo não determinístico usam, a gente define as seguintes classes. Então, a primeira aqui é uma classe de problemas, então ela tem várias linguagens nela, ela é parametrizada pela quantidade de espaço que eu vou usar em um algoritmo que aceita as linguagens dessa classe. Então, vamos ver aqui a definição. Então, space de FGN é o quê? Então, ele vai ter lá os problemas das linguagens, certo? Então, aqui lembrando que sigma e estrela são todas as possíveis strings de 0 e 1. Então, aqui eu tenho L como sendo um problema, uma linguagem com as instâncias sim desse determinado problema, certo? Então, são todas as linguagens tal que L é aceita por um algoritmo determinístico com espaço O de F de N. Então, por exemplo, o space de N ao quadrado vai ser o quê? Vão ser todos os problemas, todas as linguagens para as quais você consegue construir um algoritmo determinístico que vai aceitar essa linguagem com espaço O de N ao quadrado. Então, lembrando lá o que é uma linguagem ser aceita por um algoritmo, se você me der uma instância sim que pertence à linguagem, então o algoritmo ele vai responder sim, certo? Então implica que o algoritmo responde sim para as instâncias sim da linguagem, do problema, para as instâncias não, o algoritmo ele nunca devolve 1. Pode ser que ele devolva 0, aí você tem um algoritmo que decide aquela linguagem, ou pode ser que ele nunca pare, por exemplo, certo? Mas então aqui a gente está usando esse conceito de aceito. Então você tem um algoritmo que vai aceitar a linguagem L em um algoritmo determinístico que vai aceitar L em espaço O de F de N. E aqui a gente tem a definição equivalente, só que para algoritmos não determinísticos. Então eu tenho N space F de N, vão ser todas as linguagens para as quais você consegue criar um algoritmo não determinístico que aceita essa linguagem com espaço O de F de N, certo? Então N space de, sei lá, N ao cubo. Então, são todas as linguagens para as quais você consegue criar um algoritmo não determinístico que aceita essa linguagem com espaço O de N ao cubo. Tá, então, baseado nessas duas definições aqui em cima, eu tenho as definições principais em relação à complexidade de espaço, que são as classes P-Space e NP-Space.
Então, P-space vai ser a união de todas essas classes space e n de k, onde k é uma constante, inteiro e é positivo. Então, basicamente aqui eu estou pegando todos os possíveis polinômios, certo? N elevado a k, são todos os possíveis polinômios. Então, P-space é a união de todas essas classes de problemas aqui. Então, o que P-space vai ter no fundo? Ele vai ter todas as linguagens que são aceitas por um algoritmo determinístico com espaço polinomial. E aí eu tenho a definição NP-space, que é equivalente a essa aqui, só que agora eu estou fazendo a união sobre as classes de problema N-space. Então aqui eu estou utilizando algoritmos não determinísticos, certo? Então em NP-space a gente vai ter todas as linguagens que são aceitas por algoritmos não determinísticos com espaço polinomial. Então essas aqui são as duas principais definições de classe de complexidade em relação a espaço. Então, P-space eu tenho lá todos os problemas para os quais você consegue construir um algoritmo determinístico que vai resolver aquele problema com espaço polinomial, e NP-space vai ter todos os problemas dos quais você consegue construir um algoritmo não determinístico e que use espaço polinomial. Então, não importa qual seja o tempo, basta que o espaço seja polinomial.